Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $20.100. Bitcoin que cai depois do discurso do Powell. Mas a GTEC está se segurando, viu? Porque o S&P 500, por exemplo, está caindo 4% da máxima do dia. E meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, quero começar hoje falando aí sobre o motivo da virada nos mercados, né? Afinal, o Powell sinalizou claramente no discurso dele que o trabalho do Fed ainda não acabou, né? Ou seja, ele colocou ainda mais incerteza sobre por quanto tempo eles vão ficar aumentando a taxa de juros e por quanto tempo essa taxa de juros vai permanecer alta, tá? O mercado claramente não gostou nem um pouco disso. Da máxima do dia de hoje, o S&P 500 está caindo praticamente 4%. E está indo aqui para uma zona extremamente perigosa, uma zona que, se for rompida, a gente pode confirmar um padrão baixista no semanal aqui no S&P 500, o que realmente traria problemas, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o S&P, mas também vamos falar do Bitcoin, do falso rompimento que a gente teve, desse teste agora de suportes que a gente está fazendo, e vamos atualizar também o sentimento, mostrando onde as instituições estão tentando segurar o mercado agora e também como que está a análise de sentimento aqui nesse momento. Mas vamos lá. Antes de começar, gostaria de avisar vocês duas coisas. Primeiro, eu estou tentando sempre quando saem essas notícias lançar no meu Instagram, tá? Então é pablo.granier, eu deixo no primeiro link da descrição. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês um trade real que a gente fez dentro do escritório profissional, tá? Foi um long na Litecoin, eu quero comentar com vocês. Beleza. Vamos lá, investidores, primeiramente aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin. O Bitcoin no 4 horas, ele tá rompendo para baixo o triângulo depois de um falso rompimento para cima, tá bom? O que não tá legal. Claramente a gente poderia retraçar esse padrão aqui quando o preço encontrar um suporte, mas é muito ruim, né? Ter falsos rompimentos depois de um rompimento que está se confirmando aqui. Claro que seria importante para esse rompimento para baixo, para uma confirmação da baixa, a gente começar a fechar abaixo dos $20 mil, é um suporte importante psicológico, mas isso aqui é um mau sinal, tá bom? Se a gente conseguir retomar e vencer os $20.800, eu imagino o Bitcoin retomando uma tendência de alta bem forte. Antes disso, a gente vai ter esse candlezaço aqui. A gente não via já há muitas semanas um candle tão grande. Na verdade, desde o fundo que a gente deixou abaixo dos $18 mil, lá em 13 de outubro, a gente não viu um candle tão grande igual esse, tá? Então é um candle muito ruim, é um candle que coloca em xeque a tendência do Bitcoin e que abre espaço para, se a gente perder esses $20 mil, a gente retestar toda aquela região de suporte que a gente tem ali abaixo dos 19.500, onde particularmente eu posso estar de olho para fazer acumulações no Bitcoin. A gente vai discutir caso esse rompimento para baixo realmente aconteça. Beleza? Outro ponto que a gente pode destacar é que muito disso vai depender do S&P 500. Afinal, a gente teve uma queda de 4% desde a máxima do dia no S&P 500, extremamente volátil, o negócio tá feio lá. E basicamente a gente está indo para romper essa linha de tendência aqui, que dá para ser vista até no semanal, olha só. É um padrão aqui de continuação da baixa. Caso ele seja rompido para baixo, a gente pode ver o mercado rompendo esse fundo dos 3.500 e aí provavelmente a gente veria um Bitcoin testando, às vezes até rompendo fundos da 7.600, tá bom? Então foi um dia muito ruim para o S&P 500, um dia que abre espaço aqui para mais quedas. Toma cuidado, tá bom? E basicamente, se a gente não encontrar suporte nessa zona aqui, olha, já perdeu suportes importantes, tá bom, Canas? Para mim, os 3.800 era um suporte que a gente não deveria perder, a gente já perdeu. Mas a gente vai ter suportes aqui importantes, toda essa região aqui até os 3.650, né? Tem um fundo aqui importante no semanal, uma sexta-feira que foi importante lá no dia 21 de outubro. Então aqui a gente ainda tem um suporte, né? A gente ainda tem esse suporte, assim como o Bitcoin tem esse suporte aqui embaixo. A gente vai ter que acompanhar de perto o S&P 500 para ver se ele vai se segurar. Se romper os 3.650 aqui, eu não vejo outro caminho a não ser teste no fundo e aí, quem sabe, novos fundos aqui, dando boas oportunidades de compra pensando no longo prazo, tanto para o S&P quanto para o Bitcoin. Obviamente que a gente vai discutir isso aqui ao longo dos dias que forem passando, tá bom? Legal, então em relação ao Bitcoin aqui, para mim não há dúvida, a gente vai ter que passar do candle de volume agora, tá? Inclusive fechei o long que eu estava no Bitcoin, já que piorou muito a situação
no S&P 500 e no próprio Bitcoin depois desse candle aqui, né? Então não tô mais nesse long. Nesse momento eu fico de olho ou para acumular bem mais abaixo ou para realmente ficar mais otimista se a gente romper os 20.800 dólares. Pô, você vai vender todos os seus bitcoins? Claro que não. Uma coisa é um trade, um long, outra coisa é uma exposição de longo prazo que para mim permanece inalterada, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é o sentimento. O sentimento começou a piorar, mas sem grande confirmação do Open Interest, tá? Então a gente tem um long short ratio subindo para 1,46, sem aumento do Open Interest, isso não dita muita coisa. E a gente também teve queda no nosso CVD, tá? Então isso aqui não me preocupa, me parece bem neutro, para falar a verdade. Tivemos muitas compras na subida, tivemos muitas vendas agora também, vendas fortes, liquidações para os dois lados, então me parece uma situação bem neutra aqui. Falando um pouco sobre o book, nesse momento a gente tem um book comprador, nada de outro mundo, tá? Mais 238 contra 202, 414 contra 317. É uma pressão compradora, né? Não há dúvida, a gente pode ver aqui na Binance Futures essa pressão principalmente até essa região ali dos 19.950 e depois nessa região ali dos 19.800, um pouquinho nos 19.600 e tal. Então é uma pressão, tá? É uma pressãozinha assim compradora, que é algo positivo. Não vai ser fácil a gente passar rompendo com tudo, tá bom? Não acho que o mundo acabou e agora já era. Vou shortar tudo. Não é assim, tá? Eu acho que é importante a gente ter shorts para nos proteger, até por isso a grande maioria das exposições que a gente está, se eu não me engano, 7 das 9 são shorts, mas pensando muito mais numa proteção na exposição que a gente está no Bitcoin. Não acho que shortar agora, depois das moedas todas estarem despencando próximas a alvos, seja o melhor dos mundos, tá bom? Na verdade é importante a gente entender que a região que a gente está é um suporte, e a gente precisa ver demonstrações de que o preço não quer perder essa região, né? A primeira delas é não romper e se manter abaixo dos 20 mil dólares. Tranquilo? Beleza, investidores? Então é isso, caras. Para finalizar aqui, quero mostrar para vocês um estudo de caso, um trade real que a gente fez na Litecoin, na verdade, na semana passada no escritório, tá? Esse trade foi enviado aqui, como vocês podem ver, no dia 26 de outubro, por mim. Foi um long na Litecoin, a estratégia Breakout Pro no 4 horas, né? Um long enviado aqui para todos do escritório, todos os associados, né? E estagiários, enfim. A gente conseguiu aqui pegar esse long quando a Litecoin ela fez esse rompimento muito bonito, como vocês podem ver, e ela deu uma oportunidade de pullback, né? Já indo para o gráfico aqui, foi bem nessa região aqui que a gente começou no dia 26. E se a gente pega aqui, a gente vê que tecnicamente ela reverte a tendência de baixa, rompendo um triângulo simétrico para cima. Além disso, a gente tem volume no rompimento chegando. E quando a gente olha o sentimento, a gente tem uma confirmação clara dos nossos indicadores. A gente tem aumento no Open Interest com diminuição do nosso Long Short Ratio e diminuição do CVD. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo um rompimento com força, com volume, formando um novo range, ao mesmo tempo que a maioria do mercado acredita que o preço vai cair. A maioria do mercado aposta contra esse rompimento, tá bom? E a gente, então, espera o mercado voltar em zonas de suporte, afinal, a gente não pode comprar topo, né? A gente não é louco. Então, a gente não compra aqui em cima, a gente traça Fibonacci, espera o mercado voltar pelo menos no 0,382, né? Quando a gente volta aqui no 0,382, vocês podem ver, pega aqui a nossa primeira ordem, né? Vamos voltar aqui rapidinho, né? Esse replay do TradingView é incrível, né? Mas vamos lá. Então, basicamente, ó, vamos voltar aqui. Tá, a nossa primeira ordem foi pega quando eu mandei, né, a oportunidade aqui no dia 26, e a gente pode ver que o preço, ele foi um dia depois, aqui 2 dias depois, no dia 28, e pegou a nossa segunda ordem, né? Eu acho importante falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes quando a gente faz swing trades, é legal você ter 2 ordens para melhorar o seu preço médio de entrada e te permitir ter uma relação risco-retorno bem maior do que 1, tá? Então, essa relação de risco-retorno, por exemplo, era de 1,32 para 1. É uma relação de risco-retorno que eu gosto bastante, assim, que dá uma segurança legal nos nossos trades. E a gente ficou aqui consolidando alguns dias, né? Fez um topo duplo, voltou, até que hoje a gente teve aí esse movimento, assim, muito legal, né? Foi um movimento claro aqui de força, com muito volume, né? Com muitas pessoas comprando.
E isso, o que a gente faz quando a gente vê isso? Primeiro, a gente fica feliz da vida porque foi no alvo rapidamente, né? E 50% das nossas ordens, normalmente, estão no alvo 1, no nosso alvo, né? Quando o preço continua subindo, sobe aqui muito mais, né? Permitindo a gente sair até acima de 2 para 1. Com muita gente comprando, o que a gente faz? A gente realiza, né? Então, quando eu acordei, a Litecoin estava bem acima do alvo, eu acabei realizando o restante, justamente porque muita gente estava comprando, né? Então, quando muita gente compra, é um sinal de que você pode colocar o dinheiro no bolso feliz, beleza? Então, basicamente, quando a gente faz isso, né, a gente envia aqui dentro do escritório e fala aqui um pouco sobre... a gente já fechou toda a operação do Spike além do alvo. Né? Na verdade, a gente teve um mês muito bom aí em outubro. A gente fez aí mais de 30 operações, 25 já foram fechadas, sendo que 20 deram certo e 5 deram errado. Uma taxa de assertividade de 80% esse mês, maior do que a taxa de assertividade histórica que a gente teve esse ano aí, que tá brigando ali 73, 75, tá 74,13 agora. Então, um mês muito bom, um mês que o Bitcoin praticamente não mexeu, né, em outubro, mas a gente teve várias oportunidades aí, principalmente de shorts nas altcoins, né? Porém, quando a gente olha aqui, né, muito mais short, mas isso não impediu a gente de fazer alguns longs certeiros, né? Então, investidores, é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado aí mais desse estudo de caso. Vocês podem deixar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. Inclusive, eu acho que a Litecoin pode dar outro long em breve. Fica atento ao canal da Belo Trade, Cripto Oportunidades, para você ver se a gente vai ter vídeo sobre ela lá. Acho que talvez a gente tenha, tá? E eu lembro para vocês que se vocês quiserem participar do escritório, porque tudo isso que a gente faz, as oportunidades, elas são enviadas ao vivo, tá bom? E você tem um contato direto comigo e com uma equipe de traders profissionais, inclusive para tirar suas dúvidas, né? Pô, mas por que você enviou esse trade na Litecoin? Qual é a sua expectativa? Então a gente troca muita ideia lá, é algo assim, é uma comunidade muito forte. E gostaria que vocês conhecessem, tá bom? Então eu vou deixar tanto no primeiro link da descrição, quanto o QR Code aqui, para vocês participarem aí do escritório, que vai ter muitas novidades aí nos próximos dias. Beleza? Então não deixa de participar. Nesse link você vai ganhar 24 horas para ver o escritório, inclusive para trabalhar com a gente a partir de amanhã, já, se você quiser, de graça, sem colocar cartão. E se você quiser colocar o cartão, você tem 7 dias para pedir o reembolso de maneira gratuita. Beleza, investidores? Então é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço. A gente se vê dependendo da volatilidade aí. Né? Para fazer um resumo aqui no Bitcoin. Sinceramente, acho importante a gente demonstrar força e segurar os 20 mil dólares. Eu claramente não estou mais tão otimista depois do que aconteceu aqui no S&P 500. Mas eu entendo que a gente está demonstrando mais força do que o S&P 500, tá? Se eu soubesse que esse é um dia tão catastrófico assim para o S&P, eu imaginaria o Bitcoin perdendo esses 20 mil dólares fácil. Não é o que aconteceu ainda, a gente está se segurando, tá? Agora é importante a gente recuperar esse volumão, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo da volatilidade, mas de qualquer maneira, amanhã aqui no canal, antes de meio-dia. E no meu Instagram, né, vocês sabem, amanhã cedo tem vídeo também. Forte abraço e a gente se vê.